Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Era do Pixel, um podcast feito por mim, Arthur Givigir, para discutir, teorizar, dar dicas e tudo o que é possível sobre o mundo da cultura pop. E no episódio de hoje eu falo sobre a possível continuação de Guerreiras do K-pop, a continuação de Gladiador 2, novidades do próximo filme de Star Wars e Homem-Aranha e muito mais. Vamos lá? Começando com Guerreiras do K-pop, o filme que se tornou um verdadeiro fenômeno cultural e já se tornou o filme mais assistido da história da Netflix, superando até mesmo Alerta Vermelho de 2021, parece que ganhará uma continuação. Como destacado pelo Ingresso.com, a Sony e a Netflix já estão em negociações iniciais para desenvolver uma sequência da animação. Porém, ainda não existe um acordo fechado e por isso nem mesmo uma data de estreia. O filme conseguiu também emplacar 3 músicas no top 5 da Billboard Hot 100, algo que é inédito desde o filme Os Embalos de Sábado à Noite de 1977. Recentemente arrecadou também 18 milhões de dólares em um único final de semana em exibições especiais nos Estados Unidos no formato Cante Junto. O filme The Noche de Todd Haynes, que havia sido cancelado após a saída repentina de Joaquin Phoenix, estaria sendo retomado e agora com Pedro Pascal em negociações para assumir o protagonismo. O ator Phoenix teria abandonado o projeto após problemas de bastidores e o que resultou no cancelamento temporário da produção. Só para se ter uma ideia, o ator deixou a produção após supostamente não ter aparecido no set por cerca de 2 semanas antes de seu lançamento. Como destacado pelo Deadline, a trama se passa nos anos 30 e acompanha 2 homens apaixonados que deixam Los Angeles rumo ao México. Pascal deve atuar ao lado de Dani Ramirez, que já está confirmado no elenco. O grande diretor sul-coreano Bong Joon-ho, de Parasita e Mickey 17, foi anunciado como presidente do júri da próxima edição do Festival de Cinema de Marrakech, que acontece entre os dias 28 de novembro e 6 de dezembro. Como também destacado pelo Deadline, o júri deve conceder a Étoile d'Or, prêmio máximo do evento, a um dos 14 primeiros ou segundos longas em competições internacionais. Em um comunicado oficial, Bong celebrou o convite. Estou muito feliz e honrado por fazer parte dessa tradição. Recentemente, em março, o Museu da Academia de Los Angeles inaugurou a exposição A Inspiração do diretor Bong Joon-ho, a primeira dedicada ao cineasta e está em cartaz até janeiro de 2027. O ator que viveu o jovem Al Pacino na série The Offer do Paramount Plus, Anthony Hipólito, foi escalado para interpretar Sylvester Stallone no filme I Play Rock, um longa-metragem da Amazon MGM que contará a história real por trás da criação do personagem Rock, de 1976. De acordo com o Hollywood Reporter, o filme mostrará Stallone como um ator desconhecido que insistiu em protagonizar o próprio roteiro, mesmo após inúmeras negativas de estúdios. O filme será dirigido por Peter Farrelly, responsável por Green Book. A matéria do Hollywood Reporter destaca ainda que o próprio Hipólito também venceu obstáculos para conseguir o papel. Ele chegou a gravar um teste por conta própria e enviou diretamente aos produtores, e assim conquistou o papel de Stallone de forma bem semelhante ao espírito de Rock. A Prime Video encomendou o desenvolvimento de Dorothy, uma série criada por Dina Matthews, responsável por filmes como De Repente 30, e que será produzido pela sua própria companhia, a Leroy Engine. A produção promete ser uma releitura contemporânea e musical de O Mágico de Oz, baseado nos livros de L. Frank Baum, usando a estrada de tijolos amarelos como uma metáfora para os desafios enfrentados por jovens adultos. Como destacou o Deadline, o projeto terá como produtores executivos a Gwen Stefani e Blake Shelton. Por enquanto ainda não temos elenco ou data de estreia, mas a ideia é de que a série traga uma abordagem criativa e moderna para encantar uma nova geração de espectadores.
E um outro estúdio está tentando reviver mais uma franquia dos anos 80. Como destacado pelo Cinepop, a Universal está desenvolvendo um filme baseado na série A Super Máquina, com os criadores de Cobra Kai escrevendo e produzindo um novo filme. Além disso, eles também negociam para dirigir esse novo projeto. Porém, por enquanto ainda não temos detalhes sobre enredo ou elenco. Um reboot chegou a ser anunciado em 2020 com James Wan na direção, mas acabou sendo descartado. Ridley Scott voltou a falar sobre Gladiador e agora, ao The Guardian, em matéria da CNN, o diretor confirmou que pretende lançar e está desenvolvendo o terceiro filme da franquia. Scott, porém, não revelou detalhes da trama e nem mesmo uma data de estreia. Ele disse ainda que cogita dirigir outro prequel de Alien se surgir uma boa ideia. É bom lembrar que Gladiador 2, de 2024, se passa mais de uma década após o filme original e acompanha a história de Lucius, filho de Lucilla e Maximus. Clair Obscur Expedition 33 é um dos games mais badalados deste ano, e é claro, graças a isso o diretor já confirmou que esse game é na verdade o início de uma franquia e que planeja contar outras histórias de expedições nesse universo. Apesar disso, ele afirmou que não pretende lançar uma continuação direta e quer que cada título traga mundos e personagens diferentes, algo similar a Final Fantasy. Ele detalhou ainda que Clair Obscur é o nome da franquia e que Expedition 33 seria o nome desse jogo, ou seja, apenas dessa expedição. Porém, o estúdio pretende lançar outras DLCs e atualizações para o jogo atual antes de produzir qualquer novo título. Só para destacar, o RPG já vendeu mais de 3 milhões de cópias. E voltando a falar aqui de Harry Potter, como destacou a Variety, Chris Columbus, diretor dos 2 primeiros filmes originais de Harry Potter, disse em um podcast que se sentiu em um déjà vu ao ver o ator Nick Frost com o mesmo figurino de Hagrid nos bastidores da série da HBO. Para ele, a produção está fazendo mais do mesmo. Ele afirmou que, embora esteja lisonjeado de ver o seu trabalho replicado, não tem interesse em se envolver com a série e considera ainda que a sua versão de Harry Potter já está concluída. Mas ainda assim ele afirmou que está empolgado para ver a nova adaptação, mas prefere se dedicar a projetos diferentes. Agora falando de outra franquia, Star Wars Starfighter ganhou finalmente novos nomes e um grande elenco. A Lucasfilmes confirmou nomes como Amy Adams, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamie Westman e Daniel Ing, se juntando a Flynn Gray, Matt Smith e Mia Goth. O filme será dirigido por Sean Levy e escrito por Jonathan Trooper. Porém, será uma história independente situada 5 anos após a ascensão de Skywalker. O filme tem lançamento marcado para o dia 28 de maio de 2027. E um nome que não foi confirmado em Star Wars Starfighter, mas que estaria em negociações, é Eva Mendes. A atriz, que está longe das telas há cerca de 11 anos, deve retornar à atuação ao lado de seu marido, Ryan Gosling, que deve ser um dos principais nomes desse filme. Inclusive, o insider Daniel Rittman afirmou que os dois serão casados no filme. É sempre bom lembrar que essa notícia se trata de um rumor, então teremos que aguardar um pouco mais para confirmarmos essa informação. E fechando as notícias de Star Wars Starfighter, a Lucasfilmes aproveitou para anunciar o início das filmagens com uma imagem de Ryan Gosling ao lado do jovem Flynn Gray em um Land Speeder. Sean Levy, o diretor, compartilhou também uma declaração para comemorar o início das filmagens. Como destacado pela Empire Online, ele afirmou que sente uma profunda emoção e honra ao iniciar a produção do filme, desde o dia que Kat Kennedy ligou para ele, convidando para desenvolver uma aventura original nessa incrível galáxia. Ele diz ter tido um sonho realizado, criativamente e pessoalmente. Jackie Chan confirmou que o seu time de dublês está coreografando as cenas de ação do novo filme do Homem-Aranha, Um Novo Dia. Chan visitou o set em Londres e serviu como diretor de ação, garantindo que a sua equipe fosse creditada. Ele elogiou também Tom Holland por fazer seus próprios dublês e mostrou gratidão pelo reconhecimento da equipe. Como destacado pelo Comic Book Move, a equipe de dublês de Jack Chan foi fundada em 1976 e trabalhou também em uma outra produção da Marvel, Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis.
E outra produção da Marvel que ganhou novidades essa semana foi X-Men. O diretor, Jack Schreier, revelou em uma entrevista que está muito, mas muito animado por ter iniciado o desenvolvimento do filme, ou seja, finalmente temos o início da produção do filme dos X-Men. Como destacado pela Empire Online, ele destacou que aprendeu em Thunderbolts a equilibrar cenas de ação com desenvolvimento emocional e pretende assim aplicar esse aprendizado ao filme dos Mutantes. E fechando as notícias da Marvel, Daniel Richtman, o Insider, reportou que está sendo filmada uma cena ambientada no passado para Vingadores Doomsday, onde teremos Chris Evans retornando como Steve Rogers, o Capitão América, ao lado de Hayley Atwell como Peggy Carter, e Robert Downey Jr. interpretando Dr. Doom. Porém, ele não deu mais detalhes sobre essa cena. A informação é de Max Blitz, mas é bom lembrar que esse tipo de notícia deve ser tratada apenas como um rumor e não é certo que teremos essa cena ou não no filme. Falando agora de animes, Demon Slayer Castelo Infinito continua liderando a bilheteria no Japão. Essa é a 6ª semana seguida que o filme permanece em primeiro lugar nas bilheterias, vendendo 764 mil ingressos e arrecadando um total de 1,154 bilhão de ienes entre os dias 22 e 24 de agosto. Como destacado pela Crunchyroll, com 38 dias de exibição, o filme já arrecadou cerca de 28,087 bilhões de ienes e vendeu 15,51 milhões de ingressos, tornando-se a terceira maior bilheteria da história no Japão, atrás apenas de Mugen Train, do próprio Demon Slayer, e Spirited Away. A segunda temporada do anime Hana-Meio estreia na Netflix no dia 4 de outubro de 2025 e, como destacado pela Crunchyroll, ganhou um vídeo de recapitulação de 4 minutos. A abertura será cantada pelo grupo Wednesday Campanella, enquanto que a voz de encerramento ficará por conta da cantora Nishina. A produção é do estúdio MAPPA, que já desenhou animes como Jujutsu e Chainsaw Man. A terceira temporada do anime One Punch Man estreará em outubro de 2025 e, como destacado pela Crunchyroll, foi divulgado o tema de abertura, que será interpretado pela banda Jam Project, com participação de Baby Metal. O dublador de Saitama, Makoto Furukawa, cantará o encerramento, repetindo o feito da segunda temporada. O estúdio JC Staff será responsável pela segunda temporada e retorna na produção. E fechando as notícias de hoje, o criador de Jujutsu Kaisen, Jiji Akutami, lançará no dia 8 de setembro de 2025 um novo mangá de curta duração chamado Mimojuro na Weekly Shonen Jump. A Akutami também escreverá a história, enquanto que a arte ficará a cargo de Iwasaki Yuji, conhecido por Cypher Academy. A série deve ser bem breve e é vista como um experimento criativo. Como foi destacado pela Anime News, fãs acreditam que essa servirá como uma pausa ou inspiração antes de novos projetos longos. Indo agora para as principais estreias da semana, no dia 4 de setembro chegará aos cinemas Invocação do Mal 4, O Último Ritual. Como destacado pelo ingresso, o filme marca o desfecho da franquia de terror iniciada em 2013 por James Wan. Os filmes que são inspirados nas investigações sobrenaturais do famoso casal de paranormais norte-americanos Ed e Lorraine Warren, interpretados por Vera Farmiga e Patrick Wilson. Neste último capítulo, os Warren enfrentam mais um caso e desta vez envolvendo entidades misteriosas que desafiam a sua experiência. Eles se veem obrigados a encarar seus maiores medos, colocando suas vidas em risco em uma batalha final contra forças malignas. O filme promete encerrar a história dos investigadores com suspense e momentos de tensão, consolidando a franquia como uma das mais populares do gênero. O filme tem direção de Michael Chaves. Você pode garantir o seu ingresso também na ingresso.com. Bom pessoal, por hoje é só. Todos os links das matérias estarão disponíveis na descrição. Caso tenha interesse em patrocinar o podcast ou fazer parcerias, basta enviar uma mensagem em uma das redes sociais que deixarei os links aqui na descrição. Aproveitando, queria pedir que continuem compartilhando, sigam na sua plataforma favorita e, se possível, deixem um review no Apple Podcasts ou uma avaliação no Spotify, para que assim a Era do Pixel chegue a mais pessoas. Uma ótima semana e até a próxima e fui!